O dia em que percebi que minha família estava controlando minha vida e espionando meus relacionamentos. Gente, juro que nunca achei que minha vida ia virar esse caos todo, mas os sinais estavam ali o tempo todo. Coisas pequenas que eu ignorava, tipo mensagens sumindo do meu celular, alguém sempre aparecendo na hora errada, ou ligações de números estranhos. Parecia coincidência, até que numa terça-feira de manhã, meu mundo virou de cabeça para baixo. Acordei com meu celular vibrando loucamente. Tinha mensagem de todo tipo de número que eu nem conhecia, e-mails entrando do nada na minha conta pessoal. Foi aí que eu senti que tinha algo muito errado. Liguei pro suporte da operadora, e depois de esperar um tempão, descobri que alguém estava entrando na minha conta de forma remota. Tipo, alguém sabia tudo sobre a minha vida. Meu coração quase saiu pela boca. Corri pra cozinha porque sabia que precisava de alguém de confiança. Chamei a Clara, minha amiga e colega de quarto, que sempre teve essa intuição afiada. Ela se sentou comigo, com aquele caderno velho, e comecei a contar cada suspeita, cada sensação de invasão. Clara começou a escrever tudo, sem perder um detalhe, porque ela sempre diz que registro é vida. E aí veio a bomba. Meu calendário digital tinha sido acessado por um dispositivo que eu nem sabia que existia. Tipo, alguém tava acompanhando meus horários, meus compromissos, meus rolês. Sério, deu um frio na espinha que eu nunca vou esquecer. Quem faria isso? E por quê? Decidi que precisava de ajuda de profissional. Liguei pra doutora Helena Costa, uma advogada que manja tudo de perseguição e invasão de privacidade. Ela me recebeu no escritório naquela tarde, analisando cada captura de tela, cada mensagem estranha do Lucas, meu ex, que misturava desculpas com tentativas de manipulação. Doutora Helena manteve a calma, enquanto eu tremia igual vara verde. Ela disse que, com provas suficientes, dava pra entrar com ordem restritiva, mas que precisávamos documentar tudo. Então comecei a organizar uma pilha de provas que parecia infinita. Clara anotava cada detalhe. Cada vez que Lucas apareceu na porta do nosso AP sem avisar, cada mensagem suspeita que me fazia sentir mal, cada vez que ele sabia demais sobre a minha vida. Era meio reconfortante perceber que eu não tava sozinha, que tinha gente que acreditava em mim e tava disposta a me ajudar. Aí entrou o Bruno, meu amigo tech, pra revisar meus dispositivos. E foi aí que a bomba maior caiu. Tinha um tablet antigo, conectado à conta da minha família, que sincronizava com meu iCloud. Ou seja, meus pais podiam ver tudo o que eu fazia. Fotos, mensagens, contatos. Há anos. Eu fiquei tipo, não tô acreditando nisso. Pedi pra ele vasculhar mais e encontramos um calendário antigo chamado Planejamento de Relações. Gente, era sinistro. Entradas detalhando minha vida amorosa, meus amigos. Cada momento que poderiam usar pra me controlar. Meu estômago revirou. Passei pelas páginas e percebi que tinha sido manipulada silenciosamente durante anos. Decidi confrontar minha mãe. Liguei, tentando manter a calma, mas rápido o clima mudou. A voz dela ficou fria, calculista. Lembrou que eu ainda estava no seguro deles, no plano de celular, e que eles assinavam como fiadores do meu apartamento. Cada palavra era tipo uma armadilha. Um lembrete de que minha liberdade tinha limites impostos por quem deveria me proteger. Doutora Helena me deu a regra de ouro. Toda comunicação tinha que ser registrada. Nada de ligação ou encontro sem gravação. Cada mensagem, cada ligação, cada interação precisava ser prova. Clara e eu continuamos registrando tudo, criando uma linha do tempo completa da manipulação. Nos dias seguintes, tudo começou a aparecer. Pagamentos suspeitos para meus ex, contatos misteriosos com administradores da faculdade, gente tentando influenciar minha vida de todos os jeitos possíveis. Cada descoberta mais chocante que a outra. Eu sentia raiva, medo, mas também alívio. Finalmente tinha provas. Lucas começou a mandar mensagens desesperadas, misturando desculpas e justificativas. Concordei em encontrá-lo, mas só se pudesse gravar e ter testemunhas. No encontro, ele parecia uma vítima, mas quando percebi que eu sabia de tudo, a arrogância dele sumiu. Ele tentou justificar a interferência da minha família, mas eu já tinha provas sólidas, registros de tudo, e doutora Helena me preparou para cada argumento que ele poderia inventar. Mesmo depois disso, o assédio não parou totalmente, mas a documentação que fizemos me deu um poder que nunca senti antes. Cada passo, cada detalhe, cada estratégia legal era meu escudo. Pela primeira vez em anos, eu sentia que podia respirar de verdade, que poderia começar a reconstruir minha vida sem ninguém controlando cada movimento meu. E foi nesse momento, sentada no meu quarto com Clara e Bruno, olhando para a pilha de evidências e sentindo um misto de medo e poder, que percebi. Finalmente, eu estava pronta para me defender de verdade. E essa era só a primeira parte da minha batalha. Assim que desliguei o telefone da doutora Silva, meu coração ainda estava disparado. Tipo, sério, eu não sabia se ria, chorava ou só entrava em pânico mesmo. Eu estava sentada no sofá da sala com o celular na mão, encarando a tela como se ela fosse me dar a resposta mágica. Não, tá tudo bem, sua vida não tá sendo espionada. Mas não, não era. O que eu tinha acabado de descobrir era só a ponta do iceberg. Minha colega de quarto, a Júlia, estava do meu lado, com aquele olhar que dizia: eu sabia desde o primeiro dia que ele era estranho demais pra ser só fofo. Ela me olhou e soltou: mano, sério, eu tô passada. Isso não é normal, não é só preocupação familiar
familiar. Isso é stalker nível hard. Respirei fundo e contei tudo pra ela do início ao fim, desde o André me avisando sobre Lucas até o calendário suspeito no iPad dos meus pais. Ela só ficava balançando a cabeça, tipo, eu tô contigo, amiga. Mas no fundo eu sabia que não dava pra contar com ninguém mais, e que cada palavra que saía da minha boca podia ser usada contra mim. Então fiz o que parecia óbvio. Liguei pro Bruno. Se tinha alguém que sabia dessas paradas de tecnologia, era ele. Logo ele apareceu no meu apartamento, já com o laptop aberto e aquele sorriso meio nervoso, tipo, bora ver o que temos aqui. Mostra tudo, disse ele já entrando no meu quarto e olhando pros cabos espalhados. Tipo, tudo mesmo, respondi ainda tremendo. Meu iPhone, iPad, computador, tudo. Ele assentiu sério e começou a fuçar. E em 20 minutos, gente. Em 20 minutos ele já tinha encontrado algo que me deixou com o estômago embrulhado. Meu iPhone estava sincronizando com um iPad antigo que ainda estava logado na conta familiar dos meus pais. Ou seja, eles podiam ver tudo que eu fazia. Tipo, tudo mesmo. Mensagens, fotos, contatos, calendário, basicamente minha vida inteira. Amiga, isso é doentio, ele disse, franzindo a testa. Tipo, há quanto tempo isso tá rolando? Não tinha nem resposta. Eu só olhei pro chão, tentando absorver a dimensão do que estava acontecendo. E aí, por intuição, perguntei. Checa o que mais tá nesse iPad. Tipo, se tiver mais alguma coisa? Ele hesitou por um segundo e depois rolou os dedos pelo teclado. Foi aí que encontramos um calendário compartilhado chamado Planejamento Futuro Casal, cheio de cores e anotações que me deixaram gelada. Tipo, meu passado inteiro estava lá, detalhado. Datas de encontros, de términos, até estratégias sobre meus ex-namorados, tudo organizado como um plano de negócios doentio. Mano, isso é... Bruno engasgou com as palavras. Isso é obsessão, pura obsessão. Eu senti meu estômago virar. Fotos que eu nunca tinha postado, lugares que eu não tinha contado pra ninguém. Eles sabiam de tudo. E pior, havia comentários de quando Lucas deveria interferir nos meus relacionamentos. Era como se minha vida amorosa tivesse sido programada por eles. Não consegui segurar. Liguei imediatamente pro meu pai. A voz dele, calma, tentando soar natural, me fez querer rir de nervoso. Ele tentou vender como preocupação parental, mas o tom dele mudou rapidinho quando mencionei ação legal. Tipo, gelou o clima instantaneamente. Ele disse umas palavras que jamais vou esquecer. Família cuida de família. Não esquece quem te sustentou, quem te deu o teto e a vida que você tem. Clique. Desligou. E eu fiquei lá, com o celular na mão, encarando o nada, sentindo a raiva e o medo misturados. No dia seguinte, doutora Silva me ligou. Escuta, daqui pra frente, toda comunicação com eles é por escrito. Nada de ligações, nada de encontro cara a cara sem gravação. Não queremos que distorçam nada. Perfeito. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu precisava estar no controle agora, ou nunca estaria. Enquanto isso, Úrsula, minha amiga jornalista, já estava na cola. Ela tinha encontrado um ex-administrador da faculdade disposto a falar off the record sobre como famílias ricas manipulavam transferências de estudantes. Nos encontramos num parque e ele confirmou. Sim, isso era real. Famílias influentes tiravam estudantes problemáticos, principalmente se esses estudantes estavam se envolvendo com alguém que eles não aprovavam. 2 dias depois, Lucas começou a me mandar aquelas mensagens intermináveis. Queria se encontrar para resolver as coisas. Depois de discutir com a doutora Silva, concordei, mas com condições: gravação, testemunha e localização neutra. O encontro foi tenso. Ele tentou se fazer de vítima, dizendo que tudo tinha saído do controle, que a família só queria ajudar. Respirei fundo e perguntei diretamente: como você sabia onde eu tava todas as vezes? Ele engoliu seco. Admitiu que meu pai passava a agenda dele pra ele. E ainda disse algo que me fez gelar. Me apaixonei por você, apesar do acordo. Tipo, sério? Apaixonado? Isso não justificava meses de stalkerismo e manipulação. Eu só assenti, anotando mentalmente cada detalhe, cada palavra. Chegando em casa, minha mãe começou a ligar desesperada. Chorava, implorava pra eu não expor nada, falando de legado e reputação. Gravei tudo, mandando imediatamente pra doutora Silva, que disse: bingo, evidência perfeita. No mesmo dia, André me enviou uma captura de tela de um Pix, pagamento feito logo após o término, pelo mesmo esquema de contas que meu pai usava, prova de que estavam pagando pra encobrir a situação. Bruno, sempre meticuloso, foi atrás de registros públicos e confirmou. A conta da LTDA era a mesma, tudo documentado, tudo sólido. Passei o dia inteiro organizando pastas, imprimindo capturas, transcrições e declarações de testemunhas. A pilha de papéis era enorme, quase 5 centímetros de pura proteção legal, e cada detalhe era crucial. Datas, horários, padrões de comportamento. 3 dias depois, chega a carta de Hartley Brennan e associados, ameaçando ação legal por assédio e difamação. Doutora Silva só riu. Tática clássica de intimidação. Nada que pudesse assustar alguém bem preparado. A resposta que ela elaborou era cirúrgica. Recusava todas as demandas e mencionava possíveis acusações criminais, garantindo que, se eles tentassem me calar, pagariam meus custos legais. A confusão financeira veio logo depois. Meus pais congelaram a conta conjunta de anos.
meses, me deixando sem acesso a 8.000 raios que seriam essenciais pro aluguel. Minha colega de quarto me salvou, pagando minha parte temporariamente. Trabalhei até meus olhos arderem, aceitando novos freelances só pra me manter de pé. Enquanto isso, Úrsula conseguiu outro administrador que confirmava oficialmente as influências familiares nas transferências. Tinha datas, valores, e-mails, tudo documentado. Não dava pra contestar. Lucas continuava mandando mensagens desesperadas, justificando tudo como tradição, destino e fado. Eu não respondia, apenas capturava tudo. Doutora Silva me preparava para a audiência da ordem restritiva, me treinando para falar com calma, organizar evidências e manter a compostura. Quando o dia da audiência chegou, eu estava nervosa, mas pronta. Lucas, com 2 advogados caros, evitava contato visual. A juíza, perspicaz, examinou cada documento, cada calendário, cada captura. Após 3 horas de testemunho e argumentações, ela concedeu uma ordem restritiva limitada. Lucas deveria ficar 500 metros longe de mim, meu apartamento e meu trabalho. Não era total, mas era legalmente vinculante. Ao sair do tribunal, meu pai estava lá, tentando parecer controlado, mas visivelmente irritado. Gravei tudo no bolso, capturando cada palavra e gesto. Doutora Silva ajudou a redigir uma carta de demanda formal, exigindo que cessassem toda interferência, cobrindo custos legais e de terapia. O advogado do meu pai voltou com uma proposta de acordo. 6 dígitos, mas com confidencialidade e amarras legais. Dinheiro tentador, mas não podia aceitar, porque significava permitir que continuassem manipulando outros membros da família. Terapia intensa seguiu, processando raiva, tristeza e luto por perceber que a família que eu pensava ter nunca existiu de verdade. Úrsula e eu finalizamos o artigo jornalístico, evitando difamação, mas mantendo a história intacta. Quando a matéria foi publicada, meu telefone explodiu em mensagens. Apoio, raiva, histórias de familiares controladores, mas também solidariedade. Meu pai teve que lidar com investidores e clientes desconfortáveis. Por fim, eu me mudei para um apartamento pequeno, mas pago com meu trabalho, sem interferência da família. Publiquei no Instagram privado. Eu tava segura, livre e pronta para descobrir quem eu realmente era, sem ninguém puxando cordas por trás das cenas. Depois de sair do tribunal e finalmente sentir um alívio temporário, Lara achava que as coisas iam acalmar. Tipo, o apartamento era dela, a vida começava a ficar organizada e ela tinha o apoio da Úrsula e da doutora Silva. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. E dessa vez, foi pesado. Pesado mesmo. Era uma terça-feira, e Lara tinha acabado de chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho. A cabeça ainda doía de tanto lidar com e-mails, prints e chamadas. Ela jogou a bolsa no sofá, deu aquela respirada funda e foi abrir a geladeira. Foi aí que percebeu algo estranho. A porta da cozinha estava entreaberta. Tipo, ela tinha certeza absoluta que tinha fechado. O coração começou a acelerar. Primeiro pensou que era paranoia, mas algo dentro dela gritava que não. Lara deu um passo para dentro e foi aí que viu. O computador, que ela sempre deixava trancado, estava ligado. A tela brilhava, mostrando uma pasta aberta chamada Minhas Coisas. Ela engoliu seco e correu até ele. E aí, gente, Lara não estava preparada. Dentro da pasta havia vídeos, vários vídeos, uns gravados secretamente, com o próprio celular dela. Tipo, filmagens de Lara em casa, no trabalho, até em lugares que ela achava que ninguém estava vendo. E não era só isso. Em alguns vídeos, Lucas aparecia, mas não sozinho. Ele estava com alguém que Lara jamais esperaria, o próprio pai dela. Ela sentou no chão, segurando a cabeça, tentando processar a informação. Respire fundo e ligou imediatamente para a doutora Silva. Ela atendeu rápido, e quando contou, ficou em choque também. Lara, isso é muito pior do que pensávamos. Isso não é só controle, é conspiração, disse ela com a voz tensa. Você precisa sair daí agora. Lara não sabia para onde ir. Pegou a mochila, jogou algumas roupas, documentos e o notebook dentro e saiu correndo. Ligou para Úrsula e ela a encontrou 5 minutos depois, levando-a pro apartamento dela. Ainda tremia, e cada detalhe que lembrava dos vídeos deixava mais tensa. Mano, disse Úrsula, tentando acalmar. Isso é sério, não é só stalkerismo, é crime. Você precisa fazer um boletim de ocorrência já. No caminho, Lara percebeu que o celular tinha sido rastreado de novo. As notificações apareciam antes mesmo de abrir o app. Alguém estava vigiando cada movimento. E o pior, era alguém com acesso profundo à vida digital dela, tipo, hacker nível hard. Chegando no apartamento da Úrsula, Lara começou a analisar os vídeos com ela. Cada frame mostrava detalhes que a fizeram tremer. Datas, horários, rotinas. Mas um vídeo específico. Aquele a deixou em choque total. Era o pai de Lara, sentado à mesa da sala, rindo com Lucas enquanto olhavam uma pasta cheia de prints do Instagram e conversas do WhatsApp dela. Tipo, rindo mesmo, como se fosse um jogo. E nesse momento, algo dentro de Lara quebrou. Eu não consigo acreditar, disse quase chorando. Meu próprio pai, ele estava no meio disso tudo. Úrsula segurou a mão dela e falou firme. Lara, isso não é sobre você estar errada. Isso é sobre eles sendo manipuladores, controlando tudo. A gente vai fazer isso certo, mas você precisa estar calma. Lara decidiu que o próximo passo seria pegar
essas evidências e levar diretamente à polícia. Doutora Silva concordou, mas alertou. Poderia ser perigoso. Eles sabiam que Lara tinha acesso aos vídeos. E, de fato, não deu nem 5 minutos depois que chegaram à delegacia que o celular dela começou a tocar sem parar. Número privado. Você acha que consegue me derrubar, Lara? A voz de Lucas soava calma, mas havia algo sinistro no tom. Seu pai vai resolver isso do jeito dele, não se preocupe. Lara travou por um segundo, mas respirou fundo e desligou. Sabia que qualquer resposta poderia ser usada contra ela. Doutora Silva a olhou com aqueles olhos que diziam: isso vai ser difícil, mas você consegue. No dia seguinte, depois de registrar o boletim, algo aconteceu que ninguém esperava. O pai de Lara apareceu na delegacia. Entrou lá, com aquele terno impecável e aquele sorriso de quem tá acostumado a controlar tudo. Doutora Silva rapidamente colocou Lara atrás dela e começou a falar com os oficiais. O pai dela insistia em dizer que estava ali para proteger a família e que tudo era um mal-entendido. Mas então, aconteceu. Um policial, olhando os vídeos que Lara entregou, disse: Senhor Gilmar, sabemos que você manipulou sistemas de câmeras e dispositivos de comunicação da sua própria filha. Isso é crime grave. O pai ficou pálido. E então Lucas, que estava do lado de fora, entrou na delegacia tentando intervir, mas ele não esperava que Lara tivesse levado tudo registrado e com testemunhas. No mesmo instante, os oficiais pediram que ele se afastasse. Lara viu a expressão no rosto dele. Medo. Medo real. E isso deu uma sensação estranha, tipo, justiça finalmente batendo a porta. Depois disso, os advogados começaram a negociar, mas agora Lara tinha evidências sólidas demais. O pai tentou oferecer acordos milionários para que ela não levasse adiante, mas Dora Silva foi categórica. Não aceitamos chantagem. E então, a primeira reviravolta real aconteceu. Lara descobriu que, além de Lucas e seu pai, havia mais uma pessoa envolvida na conspiração. Alguém que ela jamais imaginaria. A própria tia, que até então era considerada aliada, estava ajudando a manipular a vida e os relacionamentos dela, repassando informações. Quando confrontada, a tia tentou negar, mas os registros de mensagens que Úrsula encontrou eram irrefutáveis. Ela tinha enviado áudios detalhando passos, amigos e encontros de Lara. Ela ficou em choque. Como alguém da família podia trair assim? E ali, naquele momento, percebeu que nada do que ela achava que conhecia era confiável. Os próximos dias foram uma loucura. Lara precisou reorganizar a vida do zero, trocar senhas, mudar contas, limpar rastros digitais. O apartamento antigo foi lacrado temporariamente pela polícia como evidência. Ela se sentiu livre, mas sozinha, isolada, porque até quem ela achava que era suporte podia estar envolvido. No fim dessa parte da história, Lara se sentou na varanda do apartamento da Úrsula, olhando o horizonte e pensando: quem sou de verdade se tudo que pensei que era real era uma ilusão? O choque de descobrir que a própria família e alguém de confiança estavam envolvidos na conspiração fez perceber que a vida que ela achava estar vivendo era só fachada, mas ao mesmo tempo deu força, porque se ela sobreviveu a isso, podia sobreviver a qualquer coisa. E foi nesse instante que uma mensagem apareceu no celular dela. Era de um número desconhecido, mas a foto de perfil era ela mesma. E o texto dizia apenas: você achou que tinha visto tudo, mas nem começou a entender o que vem por aí. O coração disparou. Um arrepio percorreu a espinha. E naquele momento, Lara percebeu. A batalha real estava apenas começando. Depois da mensagem enigmática, não consegui dormir. Passei a noite inteira olhando pro teto, tentando decifrar quem estava por trás daquilo. Cada barulho lá fora me fazia pular. Parecia até que meu próprio apartamento tinha virado uma armadilha, mesmo estando na casa da Úrsula. Eu sabia que não podia confiar em ninguém, nem mesmo naquelas pessoas que pareciam amigas. Cada olhar, cada gesto, podia ser uma pista ou uma ameaça. Pela manhã, tentei manter a calma e comecei a organizar minhas coisas. Meu coração ainda acelerava a cada notificação de celular. Cada vez que o telefone vibrava, parecia que meu mundo ia explodir. Doutora Silva sugeriu que eu mudasse meu número e criasse novas contas em tudo, mas mesmo assim, sentia que alguém ainda estava acompanhando meus passos. Enquanto tomava café, Úrsula entrou com o jornal na mão. Ela parecia tensa, e seu olhar dizia que algo tinha acontecido. Você precisa ver isso, disse ela, jogando o jornal na minha frente. Abri e meu sangue gelou. Uma matéria contava sobre um esquema de manipulação digital, rastreamento e espionagem, e mencionava casos parecidos com o meu. O detalhe que mais me assustou: havia uma foto borrada que, pra mim, era claramente o rosto de Lucas ao lado de outra pessoa. Alguém que eu confiava. Meu coração bateu tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Isso é real, né? Perguntei, tentando respirar fundo. Mais do que você imagina, respondeu Úrsula. E o pior é que eles estão mais próximos do que você pensa. Decidi que não podia mais ficar parada. Precisava agir, mas sem dar brechas. Doutora Silva montou um plano. Primeiro, íamos tentar rastrear quem realmente enviou aquela mensagem estranha. Segundo, organizar toda a minha vida digital para que ninguém pudesse me manipular de novo. Terceiro, enfrentar Gilmar e Lucas, mas no momento certo. Começamos pelo rastreamento da mensagem. Usando contatos de confiança, conseguimos descobrir que o número era temporário e estava vindo de um lugar
lugar que ninguém suspeitaria. Um antigo amigo da minha infância, alguém que eu jamais imaginaria que pudesse me trair. Quando recebi a confirmação, fiquei paralisada. A sensação de traição era maior que qualquer medo que eu já senti. Mano, como alguém que eu conheci desde criança pode fazer isso comigo? Perguntei, sentindo as mãos tremerem. Úrsula respirou fundo e me puxou para abraçar. A gente aprende da pior forma que nem sempre a gente conhece as pessoas. Mas isso não te define. Você ainda é mais forte do que eles. Enquanto tentava digerir essa bomba, o telefone tocou de novo. Era Lucas. Pela primeira vez, senti raiva real. Aquela raiva que queima por dentro e não dá pra controlar. Atendi, e ele disse: "Tá na hora de parar de brincar. Você sabe que não pode ganhar essa." "Quem disse que eu quero ganhar?" Respondi firme, sem mostrar medo. "Eu só quero justiça." Ele riu, mas dessa vez não tinha aquela arrogância de antes. Havia medo na voz dele, e isso me deu um certo conforto. Sabia que, finalmente, eles estavam percebendo que eu não era mais a mesma pessoa que se deixava enganar. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida. Mudança de senhas, contas novas, criptografia em tudo. Cada passo era um teste, e cada pequena vitória me dava força. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Doutora, Silva recebeu uma ligação de um policial que estava investigando o caso. Ele disse que haviam descoberto um plano de Lucas e Gilmar para se livrar de mim de forma definitiva. Algo que eu não posso nem descrever sem arrepiar. Eles iam... Comecei, engolindo em seco. Mas por quê? Porque você viu demais, completou doutora Silva, com a voz firme. Eles acharam que se você desaparecesse, ninguém conseguiria provar nada. Minha mão gelou. Eu não podia acreditar que chegariam a esse ponto. Cada vez que penso nisso, sinto um frio que percorre todo o corpo. Mas foi aí que percebi que precisava mudar a estratégia. Não podia reagir de forma direta, senão eles iriam contra mim. Precisava virar o jogo, usar inteligência, não só coragem. E foi exatamente o que fiz. Comecei a usar informações falsas, pistas falsas, criando uma teia de desinformação que Lucas e Gilmar não conseguiam desvendar. Cada vez que tentavam se aproximar, caíam em armadilhas digitais que eu mesmo tinha armado. E, para minha surpresa, alguém que eu nem imaginava me ajudou. Minha tia, que antes parecia neutra, acabou se virando contra eles e forneceu provas que eu nem sabia que existiam. Num desses dias, recebi um convite inesperado. Gilmar queria me encontrar. Meu coração disparou. Eu sabia que podia ser uma armadilha, mas também sabia que se quisesse realmente vencer, precisava encarar. Combinei com doutora Silva e Úrsula que iriam me acompanhar e marquei o encontro em um local público, movimentado, com câmeras por todos os lados. Quando ele chegou, estava impecável como sempre. Mas desta vez, não havia aquela arrogância completa. Havia tensão, medo e uma tentativa de disfarce que não enganava ninguém. "Olha", começou ele, tentando controlar a situação. "Só quero conversar, resolver as coisas como família." "A família?" perguntei, segurando a raiva. "Você acha que família faz o que vocês fizeram? Espionagem, manipulação, ameaça? Família não faz isso." Ele engoliu seco. Lucas estava atrás, observando a cena. Pela primeira vez, vi a falha no plano deles. A confiança deles, que sempre me assustou, agora estava quebrada. Nesse momento, doutora Silva e a polícia deram um passo à frente, revelando que todas as movimentações deles estavam sendo monitoradas. Gilmar tentou se afastar, mas não havia mais saída. E então veio a reviravolta final desse encontro. Descobri que Lucas não estava agindo sozinho. Ele tinha cúmplices em lugares que eu jamais imaginaria. Pessoas influentes, poderosas, que estavam tentando manipular minha vida de fora para dentro. A ficha caiu. Tudo que eu achava que era pessoal, na verdade, era apenas a ponta de um iceberg. E eu estava no meio dele, sem saída. Mas diferente de antes, não havia medo, só determinação. Eu sabia que ia ser difícil, mas também sabia que tinha armas. Minha inteligência, minhas provas e as pessoas que realmente estavam do meu lado. Saí daquele encontro com a sensação de que nada seria mais como antes, mas também com a certeza de que agora eu tinha controle. Eles ainda tentariam se aproximar, mas cada passo seria calculado. E eu estava pronta para cada batalha que viesse. Naquela noite, ao voltar para o apartamento da Úrsula, sentei na varanda, olhando a cidade. Pensei em tudo o que aconteceu, em cada traição, em cada golpe, e pela primeira vez em semanas, senti uma ponta de esperança, porque apesar de tudo, eu ainda estava de pé, ainda respirava, ainda podia lutar. E mais importante, agora eu sabia que a força que precisava estava dentro de mim, e não em quem dizia me proteger. E foi ali, naquele momento, que percebi. A verdadeira guerra não era contra eles, mas contra o medo dentro de mim. Os dias que se seguiram ao encontro com Gilmar e Lucas foram uma mistura de tensão, paranoia e adrenalina. Cada passo que eu dava parecia estar sendo vigiado, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma liberdade nova, como se finalmente tivesse conseguido colocar as cartas na mesa. A sensação era estranha, medo misturado com poder. Eu sabia que podia perder, mas também podia vencer, e a vontade de virar o jogo era maior do que qualquer medo. Logo na manhã seguinte, Úrsula me acordou com uma notícia que parecia impossível. Havia chegado uma caixa no apartamento endereçada a mim, sem remetente. Meu coração disparou. Eu já esperava qualquer coisa, mas receber algo físico
físico. Isso mexeu comigo de uma forma diferente. Peguei a caixa com cuidado, como se fosse um tesouro ou uma armadilha mortal. Úrsula olhou pra mim com aquela expressão que só ela sabe fazer. Mistura de preocupação e curiosidade. Você vai abrir ou vai deixar lá? Perguntou. Vou abrir, respondi, sentindo um frio na barriga. Dentro da caixa, havia apenas um notebook antigo, com um bilhete escrito à mão. A verdade está aqui, mas cuidado. Quem procura, acha. O bilhete não tinha assinatura. Meu instinto gritava para não mexer, mas a curiosidade venceu. Liguei o notebook. Para minha surpresa, ele estava desbloqueado e cheio de pastas criptografadas. Cada clique revelava arquivos, vídeos, fotos, mensagens. E a primeira coisa que vi me deixou em choque. Havia provas de que Lucas e Gilmar estavam envolvidos em algo muito maior do que eu podia imaginar. Não era só um jogo pessoal, era uma rede de manipulação e chantagem envolvendo várias pessoas poderosas. Enquanto eu tentava digerir aquilo, um vídeo piscou na tela. Era uma gravação de Gilmar falando com alguém que eu não reconhecia. A conversa era clara. Eles estavam planejando algo que ia muito além de mim. Algo que poderia destruir reputações, carreiras e até a vida de pessoas inocentes. Meu estômago se revirou. Até então, eu achava que o perigo era só comigo, mas percebi que estava diante de algo enorme, muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado. Úrsula, você precisa ver isso, disse, tremendo enquanto mostrava a tela. Ela engoliu seco, os olhos arregalados. Meu Deus, isso é muito pior do que a gente pensava, murmurou. No mesmo momento, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Respirei fundo e atendi. Do outro lado, uma voz grave e firme disse: se você quer sobreviver, siga minhas instruções. E não conte pra ninguém. Meu coração disparou. Aquela voz não parecia amiga, mas também não parecia inimiga. Era misteriosa e tinha uma autoridade que não dava pra ignorar. A pessoa me deu instruções precisas: acessar certas pastas do notebook, registrar provas e manter tudo escondido até o momento certo. Cada passo era arriscado, mas necessário. Segui tudo à risca. A cada arquivo aberto, a cada nova descoberta, meu mundo se transformava. Descobri que várias pessoas próximas a mim estavam envolvidas, inclusive alguns que eu confiava. Amigos, conhecidos, colegas, todos manipulados ou cúmplices do plano de Gilmar e Lucas. Eu me senti traída, mas ao mesmo tempo, uma faísca de raiva acendeu dentro de mim. Eu não podia deixar que isso continuasse. No meio dessa investigação, aconteceu algo que jamais imaginei. Recebi uma mensagem direta no celular de alguém que eu achava perdido. Era uma pessoa que tinha sumido da minha vida anos atrás. Alguém que sempre me apoiou, mas que desapareceu sem explicação. A mensagem dizia apenas: se precisar de ajuda, estou aqui, mas seja rápida. Meu coração bateu forte. Não era só uma ajuda, era uma conexão com meu passado, uma esperança de que eu não estava sozinha nesse caos. Enquanto tentava processar tudo isso, percebi que o perigo estava mais próximo do que eu imaginava. Uma noite, voltando do mercado, senti que estava sendo seguida. Cada passo acelerava meu coração. Olhei para trás e vi duas sombras discretas, tentando não chamar atenção. Meu instinto gritou. Fugir não adiantaria. Precisava agir com inteligência. Então, usei um truque que aprendi durante meus dias de investigação. Entrei em uma rua movimentada, misturei-me à multidão e consegui despistá-los. Meu corpo tremia, mas eu estava viva e mais alerta do que nunca. No dia seguinte, fui confrontada por uma revelação que me deixou sem chão. Doutora Silva recebeu uma ligação confirmando que Lucas e Gilmar estavam planejando se livrar de mim de forma definitiva. Mas agora não era só física ou digital. Eles queriam destruir minha reputação, minha vida social, meu futuro profissional. A sensação de traição, medo e urgência se misturava com a raiva. Eu sabia que precisava agir, mas não podia mostrar fraqueza. Então, veio a reviravolta que mudou tudo. Enquanto analisava os arquivos do notebook, encontrei algo que ninguém esperava. Um vídeo de Lucas e Gilmar confessando em detalhes todos os crimes, manipulações e esquemas que tinham armado. Mas o detalhe mais impactante? Gilmar mencionava meu nome o tempo todo, revelando planos que nem mesmo eu sabia que estavam em andamento. Meu mundo caiu de vez. Tudo que eu acreditava, tudo que eu pensava estar controlado, desmoronou diante daquela gravação. Sentei no chão, o notebook no colo, tentando respirar. Cada respiração parecia pesada demais. Úrsula apareceu, me abraçou e disse: você vai superar isso, eu prometo. Mas agora, precisamos de um plano maior. E foi exatamente isso que fizemos. Montamos uma estratégia para expor tudo. Provas, gravações, mensagens. Mas sabíamos que, para isso, precisaríamos de coragem, inteligência e apoio de pessoas certas. Cada passo era calculado, cada movimento estudado. Porque agora eu sabia, a batalha não era só minha. Era por justiça, por verdade e por todas as pessoas que poderiam ser vítimas desse esquema. Naquele dia, percebi que a vida tinha me colocado em um jogo muito maior do que eu imaginava. E que para vencer, não podia contar apenas com sorte. Precisava contar comigo mesma, minha inteligência, minhas escolhas e minha coragem. O medo ainda existia, mas a determinação era maior. E foi assim que terminei aquele dia. Exausta, mas mais viva do que nunca. Sabendo que o próximo passo poderia ser o mais perigoso de todos, mas também o mais decisivo. Porque agora, eu não estava mais apenas
sobrevivendo. Eu estava lutando para virar o jogo de vez. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. Era como se o ar estivesse mais pesado, sabe? Tipo aquele momento antes de uma tempestade gigante. Úrsula já estava acordada, mexendo no celular, e quando me viu entrando na cozinha, soltou: "Hoje não é dia de bobagem. Segura firme." Ela não precisava dizer mais nada. Eu já sabia que o próximo passo ia ser decisivo. Passamos horas planejando, revendo provas, organizando cada detalhe. Mas enquanto trabalhávamos, uma notificação estranha apareceu no meu celular. Uma mensagem de número desconhecido, com apenas uma frase: "Eles sabem que você está olhando." Meu coração disparou. Um frio na espinha que eu nunca tinha sentido. Eu sabia exatamente de quem era a mensagem. Gilmar e Lucas tinham meios de descobrir tudo, mesmo com a gente tomando cuidado. Era como se cada passo meu tivesse alguém vigiando, só esperando eu cometer um erro. Decidimos agir rápido. Precisávamos de aliados, pessoas que realmente pudessem nos ajudar a expor tudo. Chamei um contato antigo, alguém que trabalhava com investigação digital, especialista em rastrear e coletar provas sem deixar vestígios. A ligação foi rápida. Expliquei tudo, mandei fotos, vídeos, arquivos do notebook, e ele entendeu na hora a gravidade da situação. Enquanto isso, algo aconteceu que ninguém poderia prever. Lucas apareceu na frente do prédio. Sim, ali, bem na calçada, observando o movimento. Meu instinto foi imediato. Correr não adiantaria. Precisava pensar rápido. Liguei para Úrsula e sussurrei: "Finge que tá tudo normal e sai de fininho." Segui o plano, tentando agir naturalmente. Lucas ficou alguns segundos parado, olhando para a porta como se estivesse tentando me provocar, mas depois se virou e foi embora. Meu corpo tremia, mas sabia que aquilo era só o começo. Eles estavam testando meus limites, querendo me intimidar. O dia seguiu tenso. Cada ligação, cada notificação, cada passo na rua parecia um desafio, mas de repente, a reviravolta mais impactante aconteceu. Enquanto revisava uma das pastas do notebook, achei algo que jamais esperava. Um vídeo antigo, de pelo menos 2 anos atrás, onde Gilmar e Lucas apareciam combinando todo o esquema de manipulação. Mas não era isso que me chocou. No vídeo, havia alguém que eu jamais imaginaria envolvido. Meu próprio pai. Meu mundo girou. Não conseguia acreditar. Aquele homem que sempre me apoiou, que eu achava que era meu porto seguro, estava no meio de tudo. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos suavam. Úrsula viu minha reação e perguntou, preocupada: "Que foi?" Mostrei o vídeo sem palavras. Ela ficou em choque também. "Isso muda tudo", disse baixinho. Eu sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. Confrontar meu pai seria inevitável, mas precisava de provas sólidas. Se eu falasse sem mostrar nada, ele negaria tudo. Então, respirei fundo e tomei uma decisão. Precisava encarar de frente, mas de forma estratégica. À noite, marquei um encontro casual com meu pai. Disse que precisava conversar sobre assuntos familiares, algo normal, para não levantar suspeitas. Quando ele chegou, notei um olhar diferente, como se já soubesse que algo tinha sido descoberto. "Que história é essa que você quer me contar?" Ele perguntou, tentando soar tranquilo, mas com a voz tensa. Respirei fundo e mostrei o vídeo. Ele ficou em silêncio, o que já era uma reação incomum para ele. "Como você conseguiu isso?" murmurou, tentando se recompor. "Não importa como, importa que eu sei de tudo", respondi, firme. "E não vou deixar vocês destruírem minha vida, nem a de ninguém." Ele me olhou fixamente, e pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Não era medo de ser descoberto, era medo de mim. Algo dentro de mim mudou naquele instante. Eu não era mais a pessoa assustada que aceitava as regras deles. Eu estava no controle. No dia seguinte, recebemos outra surpresa. O investigador digital nos ligou com uma notícia chocante. Ele tinha conseguido rastrear comunicações de Gilmar e Lucas e descobriu que eles planejavam um último movimento arriscado para tentar me calar de vez. Mas o detalhe que deixou todo mundo pasmo foi: eles iam usar uma terceira pessoa, alguém próximo, que não desconfiava de nada, como peça-chave. O desespero bateu. Precisávamos agir rápido, antes que qualquer coisa saísse do controle. Organizamos uma estratégia de contenção, dividir provas, deixar rastros falsos, preparar mensagens de emergência e ficar alertas 24 horas por dia. Meu coração batia como um tambor, mas havia uma adrenalina gostosa ali, aquela sensação de que estávamos prestes a virar o jogo de vez. Enquanto planejávamos, uma última reviravolta aconteceu. Uma das pastas do notebook começou a reproduzir arquivos automaticamente, e do nada apareceu uma gravação feita por mim mesma, sem que eu lembrasse. Era um momento de desabafo, onde eu falava sobre medos, frustrações e tudo que tinha passado. Ver minha própria voz, minhas próprias emoções, me fez perceber o quanto estava envolvida emocionalmente naquilo, e ao mesmo tempo me deu forças. Eu percebi que não podia mais recuar, e foi ali, naquele momento, que tudo mudou de vez. Eu percebi que não estava mais apenas tentando me defender. Eu estava prestes a derrubar toda a rede de manipulação, expor Gilmar, Lucas e até meu próprio pai, se fosse necessário. O medo ainda estava ali, mas a coragem e a determinação eram maiores. Enquanto a noite caía, Úrsula e eu nos olhamos, silenciosas, entendendo que o próximo passo seria o mais arriscado de todos. Mas também sabíamos que, se conseguíssemos, seria a vitória definitiva. E foi assim que terminei aquele dia, exausta, assustada, mas com a certeza de que estava prestes a virar o jogo
logo de vez. Porque a vida me mostrou que às vezes é preciso cair fundo, encarar verdades chocantes e enfrentar quem a gente menos espera, para finalmente conquistar a liberdade e a justiça que a gente merece. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. Era como se o ar estivesse mais pesado, sabe? Tipo aquele momento antes de uma tempestade gigante. Úrsula já estava acordada, mexendo no celular. E quando me viu entrando na cozinha, soltou. Hoje não é dia de bobagem. Segura firme. Ela não precisava dizer mais nada. Eu já sabia que o próximo passo ia ser decisivo. Passamos horas planejando, revendo provas, organizando cada detalhe. Mas enquanto trabalhávamos, uma notificação estranha apareceu no meu celular. Uma mensagem de número desconhecido, com apenas uma frase. Eles sabem que você está olhando. Meu coração disparou. Um frio na espinha que eu nunca tinha sentido. Eu sabia exatamente de quem era a mensagem. Gilmar e Lucas tinham meios de descobrir tudo, mesmo com a gente tomando cuidado. Era como se cada passo meu tivesse alguém vigiando, só esperando eu cometer um erro. Decidimos agir rápido. Precisávamos de aliados, pessoas que realmente pudessem nos ajudar a expor tudo. Chamei um contato antigo, alguém que trabalhava com investigação digital, especialista em rastrear e coletar provas sem deixar vestígios. A ligação foi rápida. Expliquei tudo, mandei fotos, vídeos, arquivos do notebook e ele entendeu na hora a gravidade da situação. Enquanto isso, algo aconteceu que ninguém poderia prever. Lucas apareceu na frente do prédio. Sim, ali, bem na calçada, observando o movimento. Meu instinto foi imediato. Correr não adiantaria. Precisava pensar rápido. Liguei para Úrsula e sussurrei. Finge que tá tudo normal. E sai de fininho. Segui o plano, tentando agir naturalmente. Lucas ficou alguns segundos parado, olhando para a porta, como se estivesse tentando me provocar, mas depois se virou e foi embora. Meu corpo tremia, mas sabia que aquilo era só o começo. Eles estavam testando meus limites, querendo me intimidar. O dia seguiu tenso. Cada ligação, cada notificação, cada passo na rua parecia um desafio. Mas, de repente, a reviravolta mais impactante aconteceu. Enquanto revisava uma das pastas do notebook, achei algo que jamais esperava. Um vídeo antigo, de pelo menos 2 anos atrás, onde Gilmar e Lucas apareciam combinando todo o esquema de manipulação. Mas não era isso que me chocou. No vídeo, havia alguém que eu jamais imaginaria envolvido. Meu próprio pai. Meu mundo girou. Não conseguia acreditar. Aquele homem que sempre me apoiou, que eu achava que era meu porto seguro, estava no meio de tudo. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos suavam. Úrsula viu minha reação e perguntou preocupada. Que foi? Mostrei o vídeo sem palavras. Ela ficou em choque também. Isso muda tudo, disse baixinho. Eu sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. Confrontar meu pai seria inevitável, mas precisava de provas sólidas. Se eu falasse sem mostrar nada, ele negaria tudo. Então, respirei fundo e tomei uma decisão. Precisava encarar de frente, mas de forma estratégica. À noite, marquei um encontro casual com meu pai. Disse que precisava conversar sobre assuntos familiares, algo normal, para não levantar suspeitas. Quando ele chegou, notei um olhar diferente, como se já soubesse que algo tinha sido descoberto. Que história é essa que você quer me contar? Ele perguntou, tentando soar tranquilo, mas com a voz tensa. Respirei fundo e mostrei o vídeo. Ele ficou em silêncio, o que já era uma reação incomum para ele. Como você conseguiu isso? Murmurou, tentando se recompor. Não importa como. Importa que eu sei de tudo, respondi, firme. E não vou deixar vocês destruírem minha vida, nem a de ninguém. Ele me olhou fixamente e, pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Não era medo de ser descoberto, era medo de mim. Algo dentro de mim mudou naquele instante. Eu não era mais a pessoa assustada, que aceitava as regras deles. Eu estava no controle. No dia seguinte, recebemos outra surpresa. O investigador digital nos ligou com uma notícia chocante. Ele tinha conseguido rastrear comunicações de Gilmar e Lucas e descobriu que eles planejavam um último movimento arriscado para tentar me calar de vez. Mas o detalhe que deixou todo mundo pasmo foi: eles iam usar uma terceira pessoa, alguém próximo, que não desconfiava de nada, como peça-chave. O desespero bateu. Precisávamos agir rápido, antes que qualquer coisa saísse do controle. Organizamos uma estratégia de contenção, dividir provas, deixar rastros falsos, preparar mensagens de emergência e ficar alertas 24 horas por dia. Meu coração batia como um tambor, mas havia uma adrenalina gostosa ali, aquela sensação de que estávamos prestes a virar o jogo de vez. Enquanto planejávamos, uma última reviravolta aconteceu. Uma das pastas do notebook começou a reproduzir arquivos automaticamente e, do nada, apareceu uma gravação feita por mim mesma, sem que eu lembrasse. Era um momento de desabafo, onde eu falava sobre medos, frustrações e tudo o que tinha passado. Ver minha própria voz, minhas próprias emoções, me fez perceber o quanto estava envolvida emocionalmente naquilo. E, ao mesmo tempo, me deu forças. Eu percebi que não podia mais recuar. E foi ali naquele momento que tudo mudou de vez. Eu percebi que não estava mais apenas tentando me defender. Eu estava prestes a derrubar toda a rede de manipulação, expor Gilmar e Lucas e finalmente colocar tudo à prova, mesmo sabendo que Gilmar é meu pai e que seria difícil encarar essa verdade. O medo ainda estava ali, mas a coragem e a determinação eram maiores. Enquanto a noite caía, Úrsula e eu nos olhamos, silenciosas, entendendo que o próximo
próximo passo seria o mais arriscado de todos. Mas também sabíamos que, se conseguíssemos, seria a vitória definitiva. E foi assim que terminei aquele dia, exausta, assustada, mas com a certeza de que estava prestes a virar o jogo de vez. Porque a vida me mostrou que às vezes é preciso cair fundo, encarar verdades chocantes e enfrentar quem a gente menos espera, para finalmente conquistar a liberdade e a justiça que a gente merece. Depois de semanas vivendo em modo sobrevivência, equilibrando trabalhos freelance, terapia e reuniões com a doutora Silva, eu finalmente senti que podia respirar um pouco. Mas, claro, a vida não gosta de dar folga fácil. Aquela sensação de que tudo estava começando a se encaixar não durou muito. Era uma tarde qualquer, e eu estava no meu pequeno apartamento com Gilmar insistindo em mandar mensagens desesperadas pelo WhatsApp mesmo sabendo que não respondia. Até Lucas tinha parado de aparecer, o que me deu um alívio que eu nem lembrava que existia. Eu estava tentando focar no trabalho, terminando um projeto de marketing para um cliente novo, quando o celular vibrou loucamente. Uma enxurrada de mensagens e notificações de e-mail. Parecia que todos os meus contatos tinham decidido me atropelar ao mesmo tempo. Comecei a abrir as mensagens mais urgentes. Eram da minha colega de quarto, do editor da Úrsula e de um número desconhecido. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um arquivo anexo enorme no e-mail do número desconhecido. Um PDF com aparência bem oficial. Abri e meu coração quase saltou da boca. Era um relatório detalhado, mostrando que Gilmar tinha conseguido acesso a alguns dos meus dados mais íntimos, contas bancárias antigas, histórico de viagens, mensagens antigas e até algumas fotos que eu nem lembrava que existiam. Meu estômago revirou. Não era só invasão de privacidade. Era como se ele tivesse construído uma teia gigante e silenciosa sobre a minha vida inteira. Cada passo, cada decisão. Parecia que tudo tinha sido monitorado. Eu podia sentir a raiva crescendo, mas também aquele medo estranho de: e se ele descobrir que eu sei? Respirei fundo e chamei Bruno. Ele apareceu em menos de 20 minutos. Seu olhar sério já dizendo que o que eu tinha encontrado não era brincadeira. Bruno analisou o relatório e confirmou. Sim, era real. E pior, ele me mostrou que não era só Gilmar. Lucas também estava envolvido de forma indireta. Eles estavam coordenando ações para me colocar sob constante vigilância, quase como se minha vida fosse um jogo de xadrez que eu nem sabia que estava jogando. A sensação era sufocante. Eu me senti pequena, impotente, mesmo depois de todo o esforço que tinha feito para me proteger até agora. Decidimos agir rápido. Primeira coisa, segurar todas as provas. Capturas de tela, PDFs, mensagens, qualquer coisa que pudesse desaparecer se eles percebessem que eu tinha descoberto. Segundo passo, doutora. Silva precisava ver aquilo imediatamente. Liguei para ela, minha voz tremendo, explicando cada detalhe do relatório. Ela escutou calmamente, como sempre, mas deu aquele suspiro que me disse: é pior do que você imagina. Ela explicou que isso mudava totalmente a estratégia. Até então, tínhamos foco na ordem restritiva, proteção legal e exposição controlada da história. Mas agora, com esse relatório, tínhamos evidências não só de perseguição, mas de um padrão de monitoramento criminoso que incluía invasão digital e manipulação de terceiros. O choque foi imediato. Eu não estava apenas lidando com um pai controlador, mas com uma rede inteira que tinha se armado contra mim. Enquanto organizava tudo, recebi uma mensagem de Lucas. Ele parecia nervoso, e até mais humano do que antes. Precisamos conversar antes que algo saia do controle, dizia a mensagem. Ignorei. Mas depois de alguns minutos, meu telefone vibrou de novo, e dessa vez era uma chamada de vídeo. Lucas na tela, olhando com aquela expressão confusa, quase implorando. Eu desliguei imediatamente. Não estava pronta para lidar com isso. E foi então que aconteceu algo totalmente inesperado. Meu laptop começou a travar, a tela piscou, e de repente uma mensagem gigante apareceu no meio da tela, com letras grandes e vermelhas. Você não pode se esconder. Nós vemos tudo. Meu coração disparou. Era como se tivesse saído de um filme de terror. A sensação de ser observada voltou com força total. Respirei fundo. Tentei me acalmar, mas a adrenalina corria solta pelo meu corpo. Bruno chegou correndo quando ouviu meu grito. Olhou o laptop e disse que alguém tinha invadido o sistema de segurança do meu computador, provavelmente tentando apagar provas ou me intimidar. A doutora Silva, ao ouvir tudo, foi enfática. Isso agora era crime federal. Nada de jogadas pequenas. Precisávamos envolver autoridades, mas com cuidado, porque qualquer passo em falso poderia dar a Gilmar ou Lucas vantagem. Eu sentia meu estômago revirar, mas também uma faísca de determinação. Não podia deixar que eles ganhassem. Não depois de tudo. Nas horas seguintes, organizamos cada detalhe. Backups múltiplos, cópias em nuvem segura e um plano para notificar a polícia cibernética. Doutora Silva me orientou a não confrontar ninguém diretamente, não responder mensagens e continuar documentando cada movimento. Eu me sentia como uma investigadora em meio a um thriller, e não havia tempo para hesitar. Naquela noite, quando finalmente sentei no sofá para tentar respirar, recebi outra surpresa. Uma notificação de mídia social. Alguém tinha postado um vídeo antigo meu, que eu pensava ter sido apagado, mostrando um momento pessoal que eu nunca queria que viesse à tona. Meu instinto
instinto foi de pânico, mas depois percebi algo. A pessoa que postou o vídeo tinha deixado uma mensagem de apoio no comentário, sugerindo que eu não estava sozinha. Aquilo me deu um estranho conforto. Mesmo cercada por inimigos, havia gente do meu lado. Decidi que precisava usar cada surpresa, cada ataque como combustível. Comecei a escrever uma linha do tempo completa, detalhando cada invasão, cada manipulação, cada mensagem estranha, incluindo esse último relatório que tinha chegado. Minhas mãos tremiam de raiva e adrenalina, mas o processo me deu foco. Cada palavra escrita era uma vitória silenciosa contra o medo que eles tentaram plantar em mim por anos. E então, o acontecimento que me deixou realmente sem fôlego. Entre os documentos, encontrei uma carta que Gilmar havia escrito para Lucas, com instruções precisas sobre como lidar comigo, quando aparecer, o que dizer e até notas sobre como me manipular emocionalmente. As palavras eram frias, calculadas e quase como se ele estivesse ensaiando a vida de outra pessoa como se fosse um roteiro. Ver aquilo me fez perceber de verdade até onde eles iam para me controlar. Foi a faísca final que eu precisava para decidir. Agora, não era só proteção, era sobre expor toda a verdade, não apenas para me proteger, mas para impedir que outros passassem pelo mesmo. Não era vingança, era justiça. Liguei para a doutora Silva de novo, com a voz firme dessa vez, dizendo que estava pronta para levar tudo adiante, que não tinha mais medo. Ela sorriu pelo telefone, orgulhosa, e disse que agora estávamos jogando no nível deles, mas do meu jeito. A madrugada passou rápida, entre chamadas, mensagens e organização de provas. Quando finalmente olhei pela janela, o céu já estava clareando. Eu estava exausta, mas também viva de um jeito que não sentia há anos. Tinha descoberto que força não era ausência de medo, mas seguir em frente apesar dele. E foi ali, no silêncio do meu apartamento, com o café esfriando na mesa e o laptop cheio de evidências, que percebi algo essencial. Eu não era mais a mesma pessoa que começou toda essa bagunça meses atrás. Eu era mais forte, mais alerta e determinada. E mesmo com tudo que estava por vir, sabia que podia enfrentar qualquer coisa. O sol mal tinha aparecido e eu já estava acordada, encarando o caos do meu apartamento. Papéis, capturas de tela, backups e anotações espalhados por todo lado. Era como se eu vivesse dentro de um filme de espionagem. Cada detalhe estava organizado, cada evidência pronta. Depois de meses sendo manipulada, ameaçada e perseguida, finalmente sentia que tinha algum poder sobre a situação. Tudo começou com a sensação de que nunca teria voz. Cada mensagem invasiva, cada atitude manipuladora de Gilmar e Lucas me deixava mais presa, mais insegura. Mas agora, com cada arquivo que eu olhava, percebia que aquele medo estava se dissipando. Era estranho, mas libertador. Cada lágrima que derramei sozinha durante noites intermináveis se transformava em combustível para o que estava prestes a acontecer. Cheguei ao escritório da doutora Silva com o coração acelerado, mas a postura firme. Ela me olhou e apenas disse: "Está pronta?" Assenti, sem precisar de palavras. Sabia que todo o trabalho, todo o planejamento, chegava ao ápice naquele momento. Quando entrei na sala, vi Gilmar e Lucas esperando. A tensão era palpável. Eu segurava minha pasta como se fosse uma armadura. Comecei a expor cada passo deles, cada mentira e cada tentativa de manipulação. Não precisei gritar. A força da minha presença já dizia tudo. Gilmar parecia tentar manter o controle, mas havia algo nos olhos dele que denunciava medo. Lucas olhava para o chão, constrangido, percebendo que suas justificativas não teriam mais efeito. Eu não precisava provar nada a eles. Provar para mim mesma já era suficiente. Enquanto apresentava cada evidência, sentia a adrenalina crescendo. Cada captura de tela, cada gravação, cada mensagem mostrava que eu não estava mais sozinha. Eu tinha aliados, provas e coragem. Pela primeira vez, percebi que meu medo era uma escolha que eu podia abandonar. Cada respiração profunda que eu tomava era como se estivesse respirando liberdade. O momento mais impactante foi quando revelei uma gravação que ninguém esperava que eu tivesse. Eles tentaram disfarçar surpresa, mas não conseguiram. Era como se a sala tivesse congelado. A sensação de poder foi avassaladora. Pela primeira vez, eles não tinham palavras, não tinham argumentos, não tinham controle. Eu podia ver o peso da consciência e do arrependimento se refletindo em cada gesto deles. Depois de horas de confrontos silenciosos, saí da sala com a sensação de missão cumprida. Não precisava de aplausos, não precisava de reconhecimento. O mais importante era saber que eu estava livre, que finalmente podia respirar sem medo. A sensação de alívio era tão intensa que, por alguns minutos, parecia que eu flutuava. Chegando em casa, sentei no sofá, exausta, mas em paz. Lembrei de cada noite em que chorei sozinha, de cada momento em que senti que ninguém entendia meu sofrimento. Agora, tudo isso tinha um propósito. Eu tinha me tornado mais forte, mais determinada, capaz de proteger minha própria vida. A liberdade que senti não era apenas física, era emocional e mental. Era saber que minhas escolhas não precisavam mais ser moldadas pelo medo ou pela manipulação alheia. Pela primeira vez, percebi que eu era a única autora da minha história. Cada lágrima derramada, cada noite de ansiedade e incerteza me conduziu até esse ponto. E finalmente, eu estava no controle. Enquanto observava
observava o sol se pôr, senti uma paz profunda que não sentia há anos. Não se tratava apenas de expor Gilmar ou Lucas, mas de me reconectar comigo mesma, com minha força e minha voz. Pela primeira vez, senti que ninguém poderia mais escrever minha história além de mim. O dia em que tomei o controle foi, acima de tudo, o dia em que me reencontrei. O silêncio daquela noite não era vazio, era carregado de significado. Cada pensamento refletia uma vida que eu podia reconstruir sem medo, sem pressão, sem manipulação. A sensação de poder estava misturada com uma calma rara, quase surreal. Eu sabia que ainda haveria desafios, mas pela primeira vez, sentia que poderia enfrentá-los sem me perder. E assim, encostada no sofá, respirei fundo e sorri. Não precisava de aplausos ou confirmações. Sabia que havia conquistado algo maior que qualquer vitória externa. Havia reconquistado a mim mesma. E isso ninguém poderia tirar. Obrigada por assistir até aqui. Foi muito bom compartilhar essa história com você. Espero que tenha sentido cada momento. Curta esse vídeo, pois ajuda muito o canal a crescer. Te vejo na próxima história.